Bom, gente, de novo, boa noite para quem não estava na sala. Então, vamos começar. Hoje, então, vai ser aquela aula diferente, né, que eu falei para vocês, que a gente vai escrever uma redação aqui agora. Eu, obviamente, já tinha escrito antes, para preparar a aula, mas vai ser para vocês como se tivesse ali. Eu pensei em fazer isso para vocês terem noção de como é que é um raciocínio lá na hora do Enem, para que a gente abra a prova, que a gente fica um pouco nervoso, né? Mas para vocês pensarem, para vocês verem a estratégia, como é que deve ser, e ver se ajuda vocês a entenderem melhor. Porque às vezes a gente fala, porque a tese, porque o repertório, porque a proposta de intervenção, e fica falando isso na teoria e acaba não ficando tão claro. Então hoje eu vou tentar dar uma mudada nisso, fazendo aqui a redação para vocês. Vamos lá então. Como que eu passo o slide? Bom dia. Passou, né? O tema que a gente escolheu para essa semana foi a redação do Enem de 2019, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A gente escolheu esse por ser um tema que já caiu, né? E vocês poderiam praticar, vocês podem ler redações aí na internet, vocês podem ter vários locais para buscar inspiração, assim. Eu trouxe duas redações. Uma é mais simples, é para mostrar para vocês que para tirar uma nota maior que 900... Oi? Que foi? Momento. Enfim. Acho que foi bug. Então, enfim, eu vou continuar, só vou prosseguir aqui, obrigada. Eu trouxe uma redação um pouco mais simples para vocês conseguirem ver que para tirar uma nota maior que 900 não é necessário uma coisa super absurda de colocar várias palavras difíceis e coisas assim. É uma redação mais simples, mais direta, mas eu também trouxe uma outra que é um pouco mais rebuscada, tem um estilo mais diferente, e a gente vai poder comparar as duas e vocês verem como que o corretor vai cobrar de vocês, lá no dia. Bom, aqui está o recorte temático. Aqui eu trouxe a própria folhinha lá do Enem, né? Que é desse jeito que aparece lá no Enem. Quando eu trago para vocês aqueles textos motivadores, é inspirado nesse tipo de coisa. Que, lá, o texto 3, ele fala de dados, o texto 4, ele conta um evento histórico aí, ó, que o Brasil já teve um parque de exibição, que era como se fosse um cinema, que eram muitas salas, ele conta como que foi, conta a trajetória, que isso foi em 1975, em 1997, isso já diminuiu muito, e ele conta isso até o dia de hoje, como o cinema foi restrito um pessoal mais economicamente favorecido e deixou de ser uma coisa popular, que antigamente era muito comum. Posso falar disso mesmo na minha própria cidade, que na época dos meus pais, tinha um cinema lá que o pessoal super frequentava, de domingo ia mais adulto com criança, mas de sexta e sábado e uma galera mais jovem faziam lá um rolê. E hoje em dia não tem mais, simplesmente assim, e para ir para o cinema mais próximo, tem que pegar o carro, sair lá da minha cidade e ir para Ribeirão Preto, que é 1 hora, e o ingresso do cinema é caríssimo, você gasta com gasolina, gasta com várias coisas. Então pensem como isso ficou pouco democrático. E é isso que esse tema vai trazer para a gente. O texto 2, ele fala... Deixa eu lembrar o que ele fala, gente. Porém, em consideração... Ah, tá. Ele fala não é uma vantagem, ele fala uma característica do cinema, que é a gente enxergar outra realidade, a gente conhece várias histórias, e nisso a gente pode pegar essa tela e trazer para o nosso universo pessoal, trazer para o nosso convívio, para a nossa realidade, mas a gente também entende mais a realidade do outro, descobre o mundo, assim digamos, né? Porque o cinema é uma forma de arte, e é justamente esse o papel da arte. A arte, ela mostra novas vivências para a gente, ela tenta dar um certo senso crítico, a gente consegue ver uma situação e pensar sobre ela, ver como aquilo pode agregar para a gente. No texto 1, ele traz
ele traz a história do cinema, como surgiu, né? Como foi uma pesquisa, depois vocês leiam que é bem interessante. E, por último, temos a proposta de redação em si, que é aquela da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, tá, a gente está lá no Enem, a gente acabou de abrir, a gente leu aqui os temas, a gente conseguiu perceber para onde ele está levando. O que ele está falando da democratização do acesso ao cinema no Brasil? As pessoas, não é democrático porque as pessoas não querem ir? Acho que não, né? A gente pode ver aqui, ó, que tem todo um fator histórico que os cinemas diminuíram e que é muito caro. É que ele traz os dados também, ó, que, que as pessoas gostam de ver filmes, porque esse dado que ele fala aqui, ó, 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. Então, a gente pode perceber que quando é um acesso mais fácil, que a TV, ela é gratuita de certa forma, né? Tem a TV aberta. Então, as pessoas têm sim interesse por filmes, então não é desinteresse delas. Mas olha, quando a gente traz pro cinema em si, que é quando os filmes chegam mais rápido, quando você tem acesso mais imediato, quando tem toda uma interação com aquilo, só 17% da população frequenta esse cinema. Então, a gente tem que tentar pensar o porquê disso. Aqui o outro dado que ele traz. Enfim, eu acho que os dois mais relevantes são esses em cima. E a partir disso, então, a gente tem que pensar quais são as causas disso. Já que as pessoas gostam de filme, elas gostam de arte, por que elas não frequentam cinema? Porque deve ter algum fator envolvido. E a gente pode perceber que isso é. Podem desligar o microfone. Ai, gente, eu não sei como é que muda vocês. Aí. A gente pode perceber que, na verdade, isso tem um fator econômico por trás, né? E essas duas redações, inclusive, é bem interessante que as duas são redações muito diferentes de estrutura, elas tentam abordar de formas diferentes, né? Porém, os argumentos que elas usam são os mesmos, e a gente vai poder ver como é que esses dois autores escreveram isso é, de formas diferentes, mas é o mesmo argumento. Vocês vão poder ter uma base a partir disso. Então, vamos lá. Novamente, chegamos a esse slide, né? Aquele classicão que sempre tem nas aulas, mas é porque, querendo ou não, é isso. Essa é a base, é o que a gente tem que seguir. E vocês vão ver nessas duas redações que é justamente isso que os autores fazem, que é lá na introdução. Você vai trazer a sua tese, que é o que eu penso sobre isso. Você vai responder o tema. Por que que não tem um acesso democrático ao cinema no Brasil? Principalmente por fator econômico. O cinema é caro e onde que tem cinema? Só nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, que a gente pode também falar que tem muitos nos shoppings, que já é um ambiente mais elitizado. Então, isso vai ser prováveis teses, isso vão ser, né, prováveis teses das redações que a gente vai escrever. O desenvolvimento, tanto o primeiro parágrafo de desenvolvimento quanto o segundo. Os argumentos. Você vai trazer toda uma argumentação ali para cima da sua tese para provar que ela é verdade. E como é que você vai provar que ela é verdade? Com o repertório, que é o que eu sei para defender isso. Que é aquilo lá que a gente fala, que a gente vai trazer um livro, uma série, alguma coisa para tentar embasar. E a conclusão, que a gente vai fazer uma síntese de tudo que a gente escreveu ao longo do texto e vai pegar e colocar a proposta de intervenção. É aquilo que eu falo para vocês que tem que ter, tipo, meio que uma regra, porque tem uma competência só para isso, vale 200 pontos colocar isso. Inclusive, novamente, com as duas redações, elas têm a mesma proposta de intervenção, é até engraçado, porque elas escrevem de forma diferente, mas vocês vão perceber a semelhança. A esquematização. Vamos lá da redação 1, que é aquela que eu falei que é mais simples. Ela é simples, mas ela é eficiente. É uma redação de uma conhecida, tirou 960. Então, no caso, vamos lá. O que ela pensou? Na introdução, logo ali já coloca a introdução. Coloca uma contextualização, coloca lá na introdução o conceito de cinema como arte e como meio de comunicação. Foi isso que ela pensou. Essa esquematização é o quê? Isso daqui é como vocês vão fazer lá no dia. Você não vai chegar e vai escrever a sua redação direto. Você vai pegar e fazer um esqueminha para você seguir. Isso tem que colocar duas conclusões.
Não, uma conclusão só, vai ser um parágrafo. Quer ver? Você vai ver na próxima redação já e vai entender o que está acontecendo. Mas conclusão é só uma. É só o desenvolvimento que vão ser 2 parágrafos. Porque a redação tem que ter 4, né? Então a gente faz um para introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão. A gente vai ver isso, tá? Só um minutinho. A essa pessoa, que esse autor quis colocar a introdução ali um conceito de cinema, falando que é uma arte, mas também é um meio de comunicação, porque traz muitas informações para a gente. Logo depois, já pegou e colocou a introdução ao tema. Você lembra que eu falei que tem que procurar as palavras-chave do recorte temático? Vocês lembram disso? Isso é essencial. Vocês vão ver que nas 2 citações aparecem lá as palavras-chave. Inclusive, ai meu Deus, o que eu tô arrumando aqui? Vamos voltar para a gente ver as palavras-chave. O que vão ser aqui? Vai ser a democratização, acesso, cinema e Brasil. Essas vão ser as palavras que vão aparecer. Você não precisa escrever a frase desse jeitinho que está escrito aí, sabe? Democratização do acesso ao cinema do Brasil. Vocês vão ver que as redações elas escrevem as palavras de formas diferentes, mas elas escrevem. É essencial tá lá. Aqui, isso foi a introdução ao tema. E aí que vem a tese. Esse primeiro autor quis abordar que tem uma falta de estrutura adequada à realidade da população e também que tem o encarecimento das mídias, que é caro frequentar o cinema. Então, eu tinha colocado tudo aqui, mas agora eu estou achando melhor ir lá e já ler para vocês o primeiro parágrafo. Ó, esse aqui é o parágrafo de introdução. Ai, por que não está aparecendo introdução aqui? Eu tinha escrito, mas tudo bem. Lembra que eu falei que ele ia fazer uma contextualização explicando o que era o cinema? Então, é isso que ele está fazendo. Ó. O que esse autor escreveu? O cinema constitui uma recente evolução artística, principalmente pela ampla possibilidade de propagação de ideias e culturas, que favorecem tanto a formação da identificação com os conteúdos, quanto o caráter de entretenimento. Então, o que ele está falando aqui? Ele está explicando o que é o cinema. Que o cinema, ele é arte, né? Ele é ali a propagação de ideias e culturas. Não, ele está falando que ele é uma forma de comunicação com essa propagação das ideias, leva informação para a gente, mas também está falando que o cinema ele é cultura, ele é uma arte. Mas, por enquanto, se você ler só essa partezinha aqui da introdução, você não sabe o que está falando, né? Tipo, você não tem muita noção do que vai ser o tema. E é justamente isso que quer fazer. É um contexto, é dar uma historinha, uma base para começar o seu texto. Porque se você chega lá já falando assim, ai, o acesso ao cinema no Brasil é muito complicado, porque sei que lá. Isso é muito direto e não deixa o seu texto com o seu texto fica meio perdido, entende? E é por isso que a gente faz essa contextualização, para conseguir chegar no tema. Aí, a partir dessa contextualização, a gente vai então fazer a introdução ao tema, né? Vai pôr o recorte temático. Meu Deus, que rolo que virou isso aqui, mas tá tudo bem. Era para passar as coisas separadas, mas enfim. Ele vai pegar e introduzir o tema. Olha lá, ó. O Brasil, que apesar de apresentar grande integração à globalização e às novas tecnologias televisivas, ainda possui desafios acerca da democratização do acesso ao cinema. Ah lá, vocês estão percebendo aqui em negrito as palavras-chave? Elas estão aqui. Ó, tá lá, desafios, democratização, acesso e cinema. Você percebe que não está escrito igualzinho, estava lá no tema? Ele tá falando aqui então. Falou que é o cinema, que é uma arte, que é informação. Aí ele vem e traz para o contexto Brasil, aqui no verdinho. Por quê? A gente já quer entrar no tema. Então, a gente tem que escrever aqui, ó. O Brasil, ele já é globalizado, as pessoas têm sim acesso à internet, à TV, à rádio, e também temos várias novas tecnologias. A gente tem tecnologia de cinema, tem tecnologia de TV. Mas, por mais que essas tecnologias existam, a gente não consegue que toda a população tenha acesso a ela. Então, ele fala, ainda possui desafios acerca da democratização do acesso ao cinema. Mas isso, por enquanto, a gente só está introduzindo o tema. Se eu parasse o meu parágrafo aqui, a gente ia perder uma pontuação muito grande. Por quê? Porque eu expus o tema, eu deixei ele ali. Eu falei, olha, corretor, o tema é a democratização do acesso ao cinema. E é isso.
a gente não pegou e não colocou a nossa tese, a gente não colocou aquilo que a gente pensa sobre o tema. Lembra que a gente fala que a tese é a resposta ao tema? E é aí que ela vem, ó. A gente está falando aqui que tem muitos desafios para democratizar o cinema no Brasil. E em vermelho está a resposta ao que o autor pensa sobre isso, ao que ele vai defender ao longo do texto. Olha lá. A falta de estrutura adequada à nova realidade populacional, essa é a primeira tese, e o encarecimento das mídias cinematográficas. Segunda tese. Isso que ele vai defender no primeiro e no segundo parágrafo de desenvolvimento, inclusive nessa ordem, tá? Então, o que ele está falando? O autor está dizendo que, para ele vai defender que é muito complicado o acesso ao cinema, porque não tem estrutura adequada à nova realidade da população. Ao longo do texto, vocês vão ver, ele fala que a população cresceu e os cinemas diminuíram, os cinemas ficaram nas grandes cidades. E ele também fala que quando as pessoas têm acesso, que às vezes você mora numa grande cidade, só que mesmo assim você não frequenta o cinema. Por quê? Porque é caro, o ingresso é caro, ir até o cinema é caro. É meio complicado essa parte. Deixa eu ver aqui. Toda palavra-chave tem uma redação. Tá, agora vamos voltar aqui. Ó, então, no desenvolvimento 1, porque o que foi as teses que a gente está falando? A primeira foi a falta de estrutura adequada à realidade da população, pensar que tinha que ter cinema nas cidades pequenas, e também o encarecimento, pensar que tinha que ser mais barato. Então, no desenvolvimento 1, a gente vai argumentar sobre a primeira tese, porque ele vai falar em ordem. Então, a gente tem que falar da falta de estrutura adequada desses cinemas. E como é que a gente vai defender isso? A gente vai defender isso com base, o autor escolheu o repertório dele para ser a Constituição de 1988. Se vocês não conhecem, eu trouxe aqui, ó. A Constituição de 1988. Ele vai trazer especificamente o artigo 6, que fala assim, ó, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, tananana, na forma dessa Constituição. Então, a Constituição brasileira, ela está falando que o governo, o país, garante à população o acesso a todas essas coisas. Mas o que é relevante aqui? É falar que o acesso ao lazer, porque cinema é uma forma de lazer e cultura, né? E educação também, de certa forma. São direitos da população e que a gente acaba não cobrando isso do governo. Mas aí você fala, nossa, mas olha o tamanho disso, vou escrever isso na minha redação, vai ficar super complicado, às vezes nem vai ser tão interessante. Então, mas aí que tá, é a forma de colocar. Vamos lá então para a gente ver, ó. Desenvolvimento 1. Ó, o autor começa falando assim. Primeiramente, as salas de cinema foram distribuídas de forma heterogênea no território nacional, priorizando os centros urbanos e excluindo as regiões mais afastadas. Eu coloquei só essa partezinha aqui porque é o resuminho da tese, mas a tese é tudo isso. Então, o que ele está defendendo aqui? O que ele vai defender nesse tema? Ele está falando que as salas de cinema, elas são distribuídas de forma heterogênea. O que quer dizer isso? Que elas estão lá nos centros urbanos, nos grandes centros, né? Está lá em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Belo Horizonte, e não está nas regiões mais afastadas. Eu acho que Passos mesmo aqui não tem muito cinema, e se tem, eu acho que é um só lá no centro, e nem é, sabe, não é famoso, não é nada. E é isso que ele vai defender aqui no texto. Então, pensa, você chegou no seu segundo parágrafo, você coloca a sua tese, você coloca lá a sua ideia que você vai defender, ó. E perceba que em nenhum momento a gente tem eu falando, tipo, eu acho que as salas de cinema foram distribuídas. Não, a gente não pode falar que é a gente. Porque lembra a diferença de opinião e de tese? A opinião é o que eu acho. A tese é o que eu consigo defender. Então, isso daqui é uma tese. Aí, então, como é que eu vou defender isso? É aqui que chega, ó. Deixa eu ver se está. Sendo assim, percebeu-se uma carência de investimentos para atender as populações brasileiras do interior. Tá vendo que ele está caminhando para explicar o porquê que ele acha isso? Ó? Ele já falou que, na verdade, os cinemas estão mal distribuídos, estão nas cidades grandes e não nas regiões afastadas. Aí ele continua, ó, dando conformidade, que as pessoas investem pouco para atender a população do interior. Então, a população dos grandes centros urbanos acaba sendo mais beneficiada.
E aí, o que ele fala para defender isso? Que isso é errado. Por que é errado deixar a população do interior sem acesso ao cinema? Ah lá. O que contradiz o artigo 6 da Constituição Brasileira de 1988, que assegura o direito de acesso ao lazer para todos os segmentos sociais. Você viu que ele não pegou e não escreveu a Constituição? Porque é isso que eu falo para vocês. Vocês não precisam decorar as coisas, não precisam decorar o filósofo, decorar o livro. Precisa saber colocar ele ali, colocar a ideia, um resumo. Você viu que ele pegou aquele trecho que a gente leu e colocou que esse artigo, ele assegura várias coisas, né? Assegura educação, segurança, mas ele colocou a parte que importa para a gente, ó, que assegura o direito de acesso ao lazer para todos os segmentos sociais. Então, as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, todas têm que ter acesso à arte e ao cinema, porque são formas de lazer. Vocês percebem como ele conseguiu colocar isso? E quando a gente coloca essa Constituição brasileira, porque pensa, é um documento oficial do governo. Quando a gente coloca isso, a gente consegue embasar, a gente dá força para o nosso argumento. Porque se eu só falasse a minha tese, que falta investimento para atender a população do interior, isso, que nem eu disse, é um achismo, é uma opinião. Mas quando a gente coloca ali, ó, que está na Constituição brasileira, a gente consegue dar força para isso, e aí a nossa tese tem validade. E é isso que vai cobrar na competência 3 de vocês. E percebam que esse artigo 6 é uma coisa que veio de fora. A pessoa, o autor, já conhecia isso antes. E ele que trouxe, e é isso que vai pontuar. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é que não escrevam um parágrafo com uma frase só. E começa escrevendo lá, vai, 4, 5 linhas e põe um ponto só no final. Não façam isso, porque a nossa ideia acaba ficando bagunçada. O corretor pode achar esquisito, porque vai ter muita vírgula, muito ponto e vírgula, vai ficar uma bagunça. Então, sempre tenta colocar pontinhos, ó. Esse aqui tem duas orações, né? Duas frases, ó. Tem uma aqui, que para nesse ponto dos afastados, e tem outro aqui. Então, esse parágrafo fica organizadinho, porque ele dá uma quebra no pensamento. Quando a gente põe o ponto aqui, a gente quebrou uma ideia. Só que aí, o que tem que colocar? Tem que colocar as conjunções e os conectivos, porque eles vão dar continuidade na nossa ideia. E aí a gente tem que prestar atenção de colocar os conectivos certos na hora certa. Isso também vale uma competência inteirinha, é a competência 4. Ela vale só de colocar essas conexões aqui. Então, coloque. Porque esse autor poderia ter começado a escrever assim: as salas de cinema foram distribuídas. Aí coloca lá o ponto. Percebeu-se uma carência de investimentos. Você ia perder muito ponto nisso, porque a competência 4 é justamente para isso. Mas aí a gente tem que prestar atenção na conjunção que a gente coloca. Por que o autor colocou primeiramente aqui? Porque ele ia começar a mostrar a ideia dele. Ele tinha colocado lá a introdução e agora ele ia começar falando é, da primeira ideia, da primeira tese dele. Então, ele pode colocar um primeiramente. Esse sendo assim, ele está dando ideia de continuidade. Porque ó, ele fala lá que prioriza os centros urbanos e exclui as regiões mais afastadas. E depois ele quer falar que isso é porque tem carência de investimento nessas áreas para a população. Então, colocam sendo assim. Por quê? Sendo assim, percebeu-se uma carência de investimentos. Vocês percebem que dá uma continuidade? Você não poderia colocar outra coisa que dá a ideia de contradição, por exemplo. Entretanto, percebeu-se uma carência de investimentos. Porque não está falando o contrário, está dando a mesma ideia, está indo para o mesmo lado, entendeu? Então, o sendo assim é perfeito aqui. Vamos voltar lá. Desenvolvimento 2. O que esse autor colocou lá no esquema dele? Que ele ia trabalhar nessa redação? Então, ele colocou que ele ia argumentar sobre a segunda tese. O que é a segunda tese? Que tem um carecimento das mídias. O cinema ele é muito caro e por isso as pessoas não conseguem bancar. Então, o repertório que ele usou foi a indústria cultural de Adorno e Horkheimer. Eu não sei exatamente falar, o nome é alemão, gente, desculpa. Lá, eu trouxe aqui para vocês para explicar que alguns de vocês às vezes não conhecem esse repertório. Vocês vão ver lá na sociologia. O que esses sociólogos falavam? Falavam da massificação da arte. O que é isso? É que a arte, ela passou a ser produzida em larga escala, visando apenas dinheiro, né, lucro. Só que esse foge do propósito principal da arte. Isso foge.
Por quê? Porque a arte, ela é para ser admirada, para a gente olhar, para a gente desenvolver o senso crítico, porque muitas formas de arte fazem críticas ali à sociedade, fazem algum fato cultural. Então, a arte é justamente isso. E aí, quando a gente começa a produzir em massa, fica só para agradar os olhos, para ser uma coisa bonita. Então, a arte, ela perde o sentido dela. E é justamente isso que o Adorno fala. Ele fala da indústria cultural, né? A indústria cultural é fazer a cultura ser alguma coisa que só vai dar lucro, que a gente só vai produzir, 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 e sem nem prestar muita atenção no que está fazendo, só para lucrar. Tá, então vamos lá, então, para o nosso desenvolvimento 2. Esse aqui, então, é o segundo parágrafo, é o desenvolvimento e terceiro parágrafo do nosso texto. Já teve introdução, desenvolvimento 1, e agora vamos ter o desenvolvimento 2. Ele já começa, que eu estava falando dos conectivos, né? Ele já começa falando um além disso. Por quê? O que a gente entende? A gente entende que a ideia que vai vir, então, é para somar. Ele quer só dar continuidade ao que estava falando lá. Então, pode colocar um ademais, um além disso, que vai caber. E lembra que eu falei, sempre tem que ter isso daqui, porque é o que vai conectar o parágrafo de cima com o de baixo. E aqui está a tese em vermelhinho. Ocorreu uma concentração dos cinemas, que... deixa eu tirar aqui, que está me atrapalhando a ler. Que, restritos a shopping centers das médias e grandes cidades, dificultam o poder de compra dos ingressos pelos altos valores agregados à infraestrutura das construções, das empresas exibidoras e também pelos gastos com a produção dos filmes. Então, o que ele está falando aqui? A tese vai falar aquilo lá da concentração dos cinemas, que os cinemas estão num lugar muito restrito. E eu esqueci de colocar aqui, ó, tudo isso é a tese, essa parte aqui, ó, dificultam o poder de compra dos ingressos pelos altos valores agregados. Isso é a tese. Ele está falando aí que por que é caro? Porque tem a infraestrutura das construções, das empresas que arrumam esses cinemas, e também tem gasto com a produção do filme. Então, por isso que o cinema ele é tão caro. Vamos lá. E aí que ele vem e vem com o nosso repertório para fechar isso, ó. Desse modo, lá, a conjunção, né? A conjunção, ela tá dando a continuidade no nosso texto. Ele está falando que dessa forma, desse modo, dessa maneira, segundo o conceito de indústria cultural de Adorno e Horkheimer, entende-se que a massificação dos meios culturais preza o lucro e a venda de filmes, em oposição ao verdadeiro acesso à arte, o qual deveria ser igualitário entre as classes sociais. Então, para falar que os cinemas só estão prezando o lucro, eles só querem saber do dinheiro, não querem saber de conseguir que todo mundo tenha acesso, eles estão falando, a gente traz o argumento do Adorno, da indústria cultural, que eu expliquei para vocês, olha lá, ó, que a massificação dos meios culturais, que fazer o cinema fazer muito cinema, fazer virar uma produção em massa, ele preza apenas o lucro e a venda de filmes, e isso vai de encontro, vai em oposição ao verdadeiro acesso à arte. Que esse acesso à arte ele tinha que ser como? Ele tinha que ser igualitário entre todas as classes sociais. As pessoas ricas deviam ter acesso, as pessoas mais pobres também, porque a arte ela é um direito do cidadão. A arte ela liberta a gente. Voltamos lá. E agora vamos à conclusão. Ó. O que esse autor colocou aí? Retomada das teses, a gente faz uma síntese rapidinho, coloca tipo, tudo que a gente escreveu no nosso texto em uma, duas linhas, e coloca a proposta de intervenção, que é aquilo que eu sempre trago nas aulas para vocês. Todo final de aula eu coloco a proposta, porque a gente tem que escrever isso dá muito bom. Ó, a proposta de intervenção é aquela formulinha, né? Tem que colocar quem que vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para quê, qual a finalidade. E tem que colocar um detalhamento. Esse detalhamento pode ser em qualquer uma das coisas. Você escolhe um desses 4 para escrever mais. Isso vai ser o detalhamento. Então, quem que vai fazer? Vai ter que ser o governo. O governo é o principal agente aqui. O detalhamento. Vocês vão ver lá na conclusão que ele explica o que é o governo. Então, um órgão e tal. O que o governo vai fazer? Vai implantar leis. Como que ele vai fazer isso? Ele vai reduzir os impostos e vai dar subsídios às construtoras. Eu não sei se vocês sabem o que é subsídio, mas tipo assim, é dar um incentivo financeiro para que alguma coisa aconteça.
O governo vai chegar para alguma construtora de cinema e falar: ô, você não quer construir numa região mais afastada, numa cidade menor? Eu posso te dar um desconto, você não vai precisar pagar imposto no terreno que você comprar, sabe? O governo vai tentar influenciar. Isso acontece muito, viu? Isso é uma das formas que o governo tem de fazer com que a iniciativa privada, que as empresas, essa parte assim, consiga fazer alguma coisa que o governo tem interesse. Tipo, como o governo tem que assegurar a arte, o lazer para a população, e às vezes ele não tem o dinheiro para construir aquilo, porque não vai ser o governo que vai construir o cinema, né? Ele pode influenciar com que essas empresas construam. E é justamente isso, ó, reduzir os impostos e subsidiar. E qual que é a finalidade? Ampliar a disponibilidade dos cinemas, fazer com que tenha mais cinemas em mais lugares. Ó, vamos lá. Conclusão. Último parágrafo da redação, dessa redação maravilhosa, 960. Portanto, o que é o portanto? O portanto, ele pega todas as ideias e faz assim, né? Ele coloca, faz uma síntese. Então, ele vai pegar tudo que a gente falou no nosso texto e vai colocar aí falando assim, ó, estamos acabando, o corretor, estamos acabando, último parágrafo. Portanto, evidencia-se com essas problemáticas a necessidade de medidas para minimizar os efeitos negativos analisados. Então, ele falou, essas problemáticas, o que são essas? As teses, são as concentrações de cinema, o ingresso caro. Assim, ó, tá vendo? Ele tá dando mais continuidade ainda, tá falando desse modo, dessa forma. Olha lá, assim, o Estado. Aqui, isso aqui pode ser substituído por vírgulas, pode ser substituído por parênteses, tá? Eu coloquei dois travessões, mas vai dar uma explicação, vai explicar o que é o Estado. É o órgão regulador da sociedade, o Estado que vai fazer o balanço ali, né? Deve implantar leis que incentivem as empresas de cinema a construírem suas salas em mais locais. O que é esse implantar leis? É aquele o quê, né? O que o governo vai fazer? O que o Estado vai fazer? Vai implantar leis. Ah lá, e tá vendo que tem outro pontinho aqui, ó? A gente teve dois pontos já, né? Ó, tem três frases nesse parágrafo para ficar uma coisa mais organizada, porque se fizesse tudo num parágrafo só, podia ficar problemático. Ah lá, isso pode ser feito pela redução de impostos e por subsídios aos investimentos construtores. Então, essa daqui é o como, né? Como que o governo vai fazer aquilo que eu estava pensando? Ele vai fazer uma redução de impostos e ajudar as construtoras. E qual que é a finalidade? Para que o governo vai fazer isso? A fim de tornar possível a ampliação da disponibilidade cinematográfica à população brasileira. Então, ele vai fazer isso para que tenha mais cinemas em mais locais e que o preço dos ingressos possa cair e as pessoas possam frequentar mais o cinema. Então, vai resolver o nosso problema, né? Então, e aqui ele faz um fechamento, assim, um fechamentozinho. Isso pode não ter, pode ter também, não tem problema. Aqui ele colocou. Então, com a adoção de tais medidas, que é a proposta de intervenção, será possível assegurar os direitos constitucionais da nação e ressignificar o sentido cultural do cinema como arte da comunicação, e não da massificação. Aqui vocês estão vendo, ele faz um resumo total, assim. Ele pega, fala lá, ó, lembra que a gente falou da Constituição, dos direitos que tem? Ele pega e retoma aqui, ó, ele fala que desse jeito o governo vai conseguir assegurar os direitos que ele propõe lá na Constituição e também vai ressignificar o sentido do cinema. Ele vai parar de ser visto como um meio de consumo, que nem a gente viu lá no sociólogo do Adorno, e vai simplesmente ser a arte da comunicação, que é o que ele de fato é. Aqui eu coloquei para vocês ó, a formulinha, que é a proposta de intervenção, quem, o que, como, finalidade, detalhamento. Coloquei certinho para vocês poderem ver o que está acontecendo. Gente, agora um feedback rapidinho. Vocês estão gostando da aula ser assim? O que vocês estão achando? Vocês estão entendendo? Vocês acharam muito difícil? Coloquem no chat, abram o microfone. Porque assim, eu trouxe a redação porque ela não é uma redação tão complicada, sabe? Cada um pode pegar e escrever da forma como consegue e tirar uma nota tão boa quanto. Eu trouxe para vocês verem literalmente onde que está aquilo tudo que a gente fala, sabe? Olha, João Vitor diz que tá legal, que está gostando. Eu espero que vocês consigam aproveitar de alguma forma, porque
Dessa forma que a gente escrevendo assim, né? Às vezes fica mais fácil de visualizar certinho onde está as coisas, onde estão as coisas. Tá, peraí, chat de novo. Olha, eu espero então que vocês consigam aproveitar. Meu Deus, o que está acontecendo agora? Olha, eu vou parar a gravação agora, peraí.